Olá, hoje nós vamos falar dos 3 passos para você sair das dívidas. Eu começo hoje esse vídeo falando que às vezes a gente tem que fazer certas escolhas, porque a gente está habituado a ganhar e a comprar. Hoje em dia tudo se influencia a gente a querer consumir, a querer ter, a querer possuir. A rede social, o nosso dia a dia, a sociedade, ela nos impõe essa questão do consumismo, de você ter, e quanto mais você tem, mais você quer. Mas onde é que entra o erro? O erro é quando você tem, é quando você gasta mais do que você tem. O erro é quando você faz escolhas de forma insensata, desprogramada e acaba entrando em dívidas, né? Então, o primeiro passo para que a gente possa entender como é que funciona a questão das dívidas é você entender quanto é que você ganha. E quando você entende quanto você ganha, às vezes tem gente assim, eu sei quanto é que eu ganho, sabe até de cabeça, né? Sabe quanto é que gasta de água, quanto é que gasta de energia, quanto é que gasta de alimentação, mas você não observa os gastos que você tem extra isso, que são esses gastos que de fato são os escapes. É por onde o seu dinheiro sai que você não consegue perceber e nem observar. E esses são os pontos principais para onde você está canalizando o seu dinheiro que você está perdendo. Eu me lembro que, eu vou contar agora um pouco da minha história, em 2019, eu tinha um cartão de crédito, e aqui a gente já vai entrar no segundo erro que muitas pessoas cometem, é achar que o limite do cartão de crédito é dinheiro extra. E não é. Não tem nada a ver. E às vezes a gente acaba por estar em uma condição financeira melhor ou não, ou a gente está com um problema que poderia ser resolvido de outra forma, você poderia esperar um pouco mais para resolver ele. Você acaba entrando de cabeça dentro e você acaba se endividando de forma desnecessária. E aí, o que foi que aconteceu com a gente? A gente tinha um cartão de crédito no valor de R$ 800. Era um cartão que a gente usava, a gente começou a usar, né, corriqueiramente. Eu, na época, eu tinha assistido alguns vídeos, o pessoal falando para concentrar as dívidas, para concentrar os gastos num cartão de crédito, que era bom, que cartão de crédito funcionava, que era isso, que era aquilo. E, na verdade, cartão de crédito, para quem não tem um entendimento adequado, é uma grande armadilha, se não uma das maiores armadilhas. Porque você conta com dinheiro que não é seu. Você começa a usar um dinheiro que não lhe pertence. Aquilo é dívida. Você está fazendo uma dívida. Indiretamente, mas está fazendo a dívida. Ainda que você tenha o dinheiro para pagar, mas é uma dívida, não deixa de ser uma dívida. E aquilo, querendo ou não, ele em um momento ou outro vai acarretar para você algum tipo de prejuízo. Vai acarretar algum tipo de prejuízo, algum tipo de perda, se você não souber usar de forma correta. E foi o que aconteceu com a gente. A gente tinha esse cartão, o cartão era de R$ 800, era 500, primeiro ele subiu para 800 o limite. E a gente começou a usar. Usamos esse cartão, usamos, chegou um belo momento. Eu, na época, eu ainda não era servidor público, eu ainda era seletista, e aí o que aconteceu? Chegou uma época em que eu fiquei sem emprego. E a gente tinha usado o cartão de crédito. E aí a gente entrou em uma dívida que não era necessária no momento. Por quê? Porque se eu fosse analisar ali os gastos que eu tinha no cartão, eram gastos com delivery, eram gastos com coisas corriqueiras, coisas que não tinham muita influência, não tinham muita importância para o momento, que eu poderia esperar um pouco mais, que eu poderia administrar de outra forma, que eu poderia... Mas o que? Eu achava que aquele cartão era extensão do meu salário, né? Meu salário era como se fosse uma extensão. E não era. E aí, foi uma época em que esse cartão atrasou, e desse atraso virou uma bola de neve. Moral da história, o cartão que era R$ 800 de limite foi para 3 mil de dívida, de juros.
Então, R$ 3.000 de juros, né? R$ 3.000 de juros. E aí, a gente cai no segundo erro, eu caí no terceiro erro, que é não negociar. Quando você não negocia uma dívida, ela tende a virar uma bola de neve. Uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. E aquilo vai aumentando. E para quem não sabe, o cartão ele possui uma taxa de juros muito mais alta do que um consignado, de que um CDC, de que um empréstimo do crédito amigo. É uma taxa de juros absurda. É uma taxa de juros absurda. São vários encargos. Por quê? Quem trabalha com cartão de crédito só ganha dinheiro se você atrasar. Entendeu? Então, por isso que é uma armadilha. Ali é uma armadilha. Porque se acontecer de você não conseguir pagar, você vai ficar refém daquilo que você tinha, que você entendia-se como salário extra, vai ser o seu grande fundo de poço, porque você vai ter que pagar. E aí eu caí no terceiro erro, que é não negociar. E aí a bola de neve foi aumentando, 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 até que chegou esses 3.000 alguma coisa. No final de tudo, eu consegui negociar, consegui abater uma parte do valor e quitei o resto. Agora aqui vai uma dica importante. Se você já está nesse período de negociação, tente ver se você consegue negociar com um desconto bom à vista. E foi o que eu consegui fazer. Eu me lembro que eu consegui um desconto muito bom e quitei ele à vista. À vista. Por quê? Porque quando a gente quita ele à vista, a gente impede de correr mais juros. Porque esses 3.000, se eu fosse pagar ele parcelado, eu iria pagar os 3.000. Como eu optei por pagar à vista, eu obtive um desconto, né? Entre aspas, um desconto que não era desconto, que eu já estava pagando acima do que eu estava devendo. E aí eu consegui esse desconto, porque se eu não optasse por pagar à vista, além dos 3.000 parcelados, eu ainda teria outros juros por cima. Então seria juros por cima de juros. E aí você percebe como essas operadoras de cartão de crédito elas trabalham, como elas têm uma sistemática, como é que elas ganham a vida dessa forma. E aí, a partir disso aí, eu comecei a repensar em toda a minha vida. Foi um período muito complexo, muito complicado, porque a gente já estava entrando na pandemia e aí foi uma época bem conturbada que eu precisava me organizar financeiramente, porque a gente entra num momento que não era tão propício, né? E aí foi onde eu comecei a traçar os 3 passos que eu deveria fazer para acabar com todas as minhas dívidas. E o primeiro passo foi entender quanto é que eu ganhava e quanto é que eu gastava. A partir daquele momento, eu comecei a anotar tudo que eu ganho e tudo que eu gasto. Porque a partir daí eu comecei a fazer um julgamento de valor. Será que de fato, até hoje eu faço isso? Até hoje eu faço isso, por mais que a minha condição de vida, ou a condição financeira melhore, a gente melhore, evolua, mas até hoje eu faço esse julgamento de valor com tudo que eu vou fazer. Será que de fato eu estou precisando daquilo? Será que aquilo é importante agora, nesse momento? Aí tem gente que diz assim, pô, mas aí eu nunca vou comprar nada, nunca vou ter nada, nunca vou usufruir de nada, porque eu vou sempre viver assim. Não. Eu aprendi uma coisa também, que se você quer algo melhor, você tem que buscar, você tem que correr atrás. Não adianta você querer ter uma condição de vida se você não tem a condição de vida na realidade. Como é que você vai querer ter uma condição de vida que você não tem? Não tem condição de manter, de ter. Então você tem que entender aonde é que você precisa melhorar e mudar a partir daí. E aí você começa a traçar outros objetivos de vida. Foi o que aconteceu comigo. Fui lá, então eu entendi. O que eu ganho não é suficiente para mim ainda. Então eu preciso ganhar um pouco mais. Como é que eu vou fazer para ganhar um pouco mais? Eu vou ter que trabalhar mais. E aí é onde você começa a desenvolver, você vai atrás de outro emprego, você vai atrás de uma condição de vida melhor, você se especializa, você faz um curso, você evolui, há uma evolução. Você sai daquela constante e entra num período de evolução. E aí você começa a observar que, de fato, quando você atinge aquele patamar que você tanto queria, você observa que você pode ir além e você continua. Mas voltando aqui, esse foi o primeiro passo, entender quanto
eu ganho e quanto eu gasto. Segundo passo, cartão de crédito não é dinheiro extra. Eu entendi isso aí e trouxe para minha vida como mantra. Até hoje eu sou assim muito resistente para o uso do cartão de crédito, né? Por quê? Cartão de crédito hoje em dia eu só uso para ou algum tipo de reforma, ou algum tipo de obra, ou algum tipo de coisa que eu necessito comprar que vai, de fato, descapitalizar naquele mês, né? Eu não uso cartão de crédito para delivery, eu não uso cartão de crédito para me comer no dia a dia, para me comprar comida, que eu acho isso aí um absurdo, você usar cartão de crédito para comprar comida, porque mês que vem você vai precisar comprar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então vai virar uma bola de neve. E uma hora ou outra, se você não for uma pessoa muito controlada financeiramente, não tiver uma reserva, se você não tiver um emprego fixo, um emprego bom, você vai chegar um momento que você vai estar sem dinheiro, vai se encontrar em apuros. E aí você vai ter que dar um jeito de pagar esse cartão. E como é que você vai pagar? Essa é a questão. De onde é que você vai tirar o valor? E aí vai entrar na bola de neve. E vai virar uma coisa monstruosa que você depois vai ter que resolver. Outro ponto, né? Terceiro ponto, negociar. Negocie. Se você está endividado, está com dívida, seja lá qual for, negocie. Entendeu? Negocie a sua dívida. Entre no Serasa, procure entrar em contato com o banco pelos portais, pelo Reclame Aqui, pelo Banco Central, por todos os canais que você conseguir tentar entrar em contato e tente negociar. Tente negociar. Qualquer dívida, dívida de loja, dívida de cartão, dívida de banco, tente negociar. Aqui eu faço um parêntese para a dívida de cartão de crédito, porque de fato é uma dívida que a maioria das pessoas elas têm, né? Porque é uma coisa que se faz necessária por dia de hoje. Hoje em dia você vive numa sociedade, como eu já disse no começo do vídeo, que lhe impulsiona a você consumir, a você ter. Então você acaba sendo seduzido, digamos assim, pelo mundo, né, pelas ações, pelos mecanismos, por tudo que você está em volta e acaba gastando o que você não tem. Nunca pague o mínimo. Nunca pague o mínimo. Negocie o cartão, mas não pague o mínimo. Porque quando você paga o mínimo, você não está pagando o mínimo, você está pagando juros. Você está pagando juros para manter. Você está dando um dinheiro para o banco manter a sua dívida congelada, digamos assim, para não ter evoluções. Que ainda assim ela tem evoluções quando você paga o mínimo. Então, quando você começa a fazer esses 3 passos, entender quanto é que eu tenho, quanto é que eu devo, e o principal de tudo é entender quanto eu ganho e quanto eu gasto, e nunca gastar além do que eu ganho. Eu quero comprar uma coisa muito cara, muito valiosa. Analise, reflita, veja quanto tempo você vai demorar para pagar, veja quanto tempo você vai demorar para quitar. Se você vai conseguir ter uma constância financeira até você quitar essa coisa que você quer comprar. Porque não adianta, às vezes você trabalha, como eu trabalhava antes de ser servidor, era CLT, você trabalhava, no caso eu era seletista, a gente trabalhava um período e aí a gente tinha uma quebra, né? Sempre tem uma quebra. E aí, aquele período que eu ficava sem trabalhar, eu não tinha uma reserva, não tinha nada. E aí eu tinha que pagar. Tinha que manter minha casa, manter minha família. Quem é pai de família entende isso muito bem. Então você tem que analisar todos esses pontos antes de cometer esses erros. E o principal de tudo, não existe fórmula mágica. Não acredite em guru da internet. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, coisa milaborante. Não. Coisa simples. Anota no caderno. Você não anota o caderno, anota numa planilha quanto você ganha e quanto você está gastando por mês. Mas anota tudo. Anota casa, anota condomínio, anota gasolina, anota transporte, anota alimentação, anota o delivery. Você faz uma separação disso, né? No próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso. Como os 3 passos para organizar a sua vida financeira. De forma simples, sem mistificação, sem pensamento mirabolante, sem nada que você não consiga trazer para o seu cotidiano. Coisas simples, coisas de uma pessoa normal, tá bom?
Então, obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Se inscreva no meu canal, assine as notificações, acione as notificações e curta esse vídeo. Comente também, tá? Valeu!